Mineiro de Juiz de Fora, clérigo, pastor, está em Goiânia para uma missão muito importante. Nosso arcebispo de Goiânia é o nosso entrevistado do Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. A voz um pouquinho comprometida com a gripe, mas vamos conduzir porque o programa hoje está extraordinário com a presença aqui do nosso arcebispo de Goiânia, Dom João Justino. Muito obrigado, Dom João Justino, por aceitar o nosso convite. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso Papo Dinâmico. Boa noite, professor Daniel. Obrigado pelo convite. Me alegro muito de poder participar deste programa Papo Dinâmico da nossa PUC TV. Ok, e aí? Já chegou em fevereiro, março, abril, maio, junho. Já vai fazer 4 meses aqui. 4 meses depois de amanhã, dia 16 de junho, que eu cheguei e assumi a missão de arcebispo desta extensa arquidiocese. Como o senhor se sente hoje no comando da arquidiocese? Eu me sinto bem e ao mesmo tempo bastante desafiado. O primeiro desafio é conhecer a realidade desta arquidiocese. Na sua extensão, ela é 1/3 da diocese onde eu estava, de Montes Claros, lá também é arquidiocese. Mas a complexidade, por ser uma região metropolitana com uma população muito maior do que aquela que é de Montes Claros, e com muitos dispositivos da igreja, entre eles a Universidade Católica, a própria TV, a PUC TV, onde estamos agora, a complexidade do número de paróquias. Aqui tem muitos santuários também, lá tem também santuários? Por incrível que pareça, na Arquidiocese de Montes Claros, não. Nenhum santuário. Eu estava criando um quando fui transferido. Em Belo Horizonte, onde eu estive por 5 anos, havia naquele momento 10 santuários, hoje são 14. E aqui na nossa Arquidiocese de Goiânia, sabemos, são 4 santuários. E os santuários... O que leva uma paróquia a virar um santuário? Geralmente é a devoção do povo que produz o santuário. O santuário é um dom de Deus que passa pela escuta, pela fé do povo. Um santuário não se cria de cima para baixo em relação à figura do bispo, que poderia determinar. De fato, é o bispo que faz o decreto arquidiocesano elevando uma paróquia santuário ou uma igreja destacando-a de outra paróquia. Mas o fato é que é preciso ter ali um vínculo muito expressivo de participação do povo de Deus. E é o que nós encontramos aqui em nossa arquidiocese, nos santuários. Perfeito. E o que mais, assim, surpreendeu o senhor positivamente aqui em Goiânia? Exatamente o potencial desta arquidiocese. O trabalho que já foi realizado pelos bispos antecessores, Dom Fernando, Dom Antônio, Dom Washington, também os auxiliares que estiveram em momentos diferentes, e uma dinamicidade que ficou impressa no potencial que hoje existe. Então isso é uma surpresa para mim, positiva, uma surpresa positiva. Eu já imaginava que haveria um potencial, mas cada dia eu me deparo com como esse potencial é rico de fato. Perfeito. Além de arcebispo de Goiânia, o senhor também preside a comissão episcopal pastoral para Educação e Cultura da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Como o senhor preside essa comissão e como é conciliar essas 2 missões, digamos assim, muito importantes, né, como arcebispo de Goiânia e presidente de uma comissão episcopal da CNBB? A nossa conferência episcopal, que reúne então todos os bispos da Igreja do Brasil, na sua organização tem a presidência, que é composta por 4 bispos, e o Conselho Episcopal Pastoral, que além dos membros da presidência, inclui
12 bispos, cada um à frente de uma comissão pastoral. E em 2015 e depois em 2019 eu fui reconduzido para presidir esta comissão, que é chamada de Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e a Educação. Na verdade, são 5 setores de serviço dentro desta comissão. O setor educação, que pega todo o trabalho com a educação básica, o setor universidades, portanto, a educação universitária, o setor cultura, há um setor de bens culturais e ainda o setor ensino religioso. A comissão é formada por 5 bispos, eu e mais 4. Agora temos um bispo cardeal, porque Dom Paulo César, arcebispo de Brasília, é membro da comissão, foi escolhido membro da comissão quando ainda era o bispo diocesano de São Carlos, em São Paulo, depois foi nomeado arcebispo de Brasília e agora, recentemente, pelo Papa Francisco, cardeal. Ele acompanha o setor universidades. Nós 5 bispos somos assessorados por 4 presbíteros. Os assessores da CNBB não são necessariamente padres, há leigos, há leigas, há também religiosos e religiosas. A nossa comissão, coincidentemente, são 4 padres, padres que colaboram muito efetivamente com o trabalho da comissão. É um trabalho bastante exigente, no sentido de que a demanda é muito grande. Um bispo amigo dizia que ter uma dessas comissões é ter uma outra diocese. Eu não exageraria assim, mas de fato aumenta bastante o trabalho. Para se ter uma noção, ontem, por exemplo, eu me desloquei cedinho daqui, fui a Curitiba participar de um encontro promovido pela FTD Educação e cheguei lá meio-dia, participei do encontro até às 5 da tarde e tomei o avião e cheguei aqui 00:30. Com isso, a gente tem que dividir um pouco o horário. Na próxima semana eu preciso ir a Brasília participar do fórum e assembleia da ANEC. Então, a gente tem que ir mediando um pouco. Há muitas demandas que, infelizmente, não temos como conciliar, porque o bispo diocesano tem que estar na diocese. Claro, o senhor tocou num assunto aí que me despertou uma curiosidade. Foge um pouquinho do script aqui, mas o senhor citou lá a nomeação do cardeal Dom César, né? Dom Paulo César de Brasília. Brasília sempre foi, tem tido a tradição de ser sede cardinalícia, como São Paulo, Rio de Janeiro e, salvo engano, Bahia. Agora, dessa vez, o Papa inovou também nomeando um arcebispo de Manaus, não é isso? Há alguma chance de Goiânia ser uma sede cardinalícia? Há uma distinção de sede cardinalícia e cardeal. Dioceses que podem ter um bispo que foi cardeal. Por exemplo, Porto Alegre já teve o cardeal, Sim. Dom Scherer. Também Fortaleza já teve cardeal, Sim. Dom Aloysio Loscheider. Também teve cardeal Aparecida, tanto Dom Aloysio Loscheider quanto Raimundo Damasceno. Tivemos cardeal também, me escapou aqui o nome da outra diocese, Belo Horizonte, Dom Serafim. Exato. Então, essas capitais, sobretudo Rio de Janeiro, que foi a primeira a ter um cardeal, depois São Paulo e Brasília, Salvador, são aquelas que por mais vezes tiveram cardeais e se criou essa noção de sede cardinalícia. O Papa Francisco tem feito isso de modo diferente, inclusive agora no Brasil, nomeando Dom Leonardo Steiner de Manaus como cardeal. A nomeação de cardeal é uma escolha mais, podemos dizer assim, mais personalizada, não tanto pensando o lugar, mas o ministério daquela pessoa em sintonia com o Papa para ajudá-lo no governo da Igreja. Então, na Itália, por exemplo, há dioceses que historicamente sempre o bispo foi escolhido como cardeal e com o Papa Francisco isso não aconteceu. Ok. Voltando então à comissão. A Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação. Este ano a campanha da Fraternidade também trata do tema educação. Então, a campanha da fraternidade, claro que toda a CNBB está empenhada nisso, mas, sobretudo, esta comissão
está Sim. à frente das A ações? campanha da fraternidade é uma atribuição do secretariado-geral. Portanto, o bispo, que é o secretário-geral, tem a missão de acompanhar todo o processo da campanha. Há um padre assessor que acompanha a campanha da fraternidade e outras campanhas da nossa conferência episcopal. Neste momento é o padre Jean Paul, que é do clero diocesano da Diocese da Campanha, Minas Gerais. Ele mora em Brasília e auxilia nesse trabalho. A campanha sobre a educação, que realizamos neste ano de 2022, envolveu muito a comissão. Não só porque nós, como comissão, fizemos reiteradamente o pedido de que houvesse mais uma campanha sobre a educação, porque no passado foram realizadas outras duas, mas também na preparação e no acompanhamento do processo de realização da campanha. Eu tenho a agradecer aos colaboradores, sobretudo aos assessores, e de modo muito especial ao padre Júlio César, que é o assessor do setor de educação, por todo o envolvimento que ele teve na animação da campanha. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Aí vamos falar de sínodo, sinodalidade e especificamente da Arquidiocese de Goiânia, daqui a pouquinho. De volta com Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 21 horas, 9h30 da noite. Estamos aqui na PUC TV, canal 22, canal aberto, mas também estamos no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e no Instagram, no Facebook, no Twitter, no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje estamos aqui recebendo nos nossos estúdios Dom João Justino, arcebispo de Goiânia e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação da CNBB. Ele que está falando aqui das suas primeiras impressões em relação à nossa arquidiocese. Pelo que o senhor já observou, Dom João Justino, na nossa arquidiocese, estou sabendo que o senhor já andou para quase todas as paróquias, se não todas, mas quase todas pelo menos, já celebrou missa, teve contato com os padres, com as comissões, com as pastorais. Pelo que o senhor observou e pela experiência, pelo conhecimento que o senhor tem também da realidade eclesial no Brasil, como é que está a nossa arquidiocese? Qual é a posição que o senhor coloca a nossa arquidiocese em relação a esse cenário eu posso dizer eclesiológico, eclesial no Brasil? Sim. Primeiro, esclarecendo, nestes quase 4 meses, diz que depois de amanhã completarei 4 meses, eu visitei praticamente 1/3 das paróquias, ainda não cheguei à metade. Porque nós temos como número de paróquias 122 paróquias, 6 quase paróquias, 128, um santuário que não é paróquia, o Santuário Divino Pai Eterno, e uma reitoria. Então temos 130 unidades que poderiam ser equiparadas à realidade paroquial. Dessas eu visitei 45, completou no último domingo. Então me aproximei aí de 1/3. E espero, de fato, até o fim do ano ter passado nesta visita. Esta primeira visita ela é muito rápida, é quase que vou para celebrar, geralmente na igreja paroquial, e algum contato com a comunidade durante a celebração. Em alguma paróquia tem oportunidade de um lanche, de uma conversa com conselheiros, com ministros. Isso vai me dando um pouco assim a localização, um mapa da arquidiocese, não é? Entendendo onde estão as paróquias, onde estão os padres, número de comunidades. Na sequência da pergunta, como localizar a arquidiocese de Goiânia no cenário eclesial do Brasil? Eu diria que de fato, na Arquidiocese de Goiânia se respira aquilo que se respira na Igreja do Brasil. Certo, todas as dioceses têm elementos muito próprios, estão ligados à sua história, e a história da Arquidiocese de Goiânia é muito bonita. Esses dias eu estive lendo, é conhecida a revista da Arquidiocese. Sim. Eu fui ler um exemplar já de 40 anos atrás para entender
uma questão que eu fiz a pergunta, alguém me disse, na revista da Arquidiocese você encontra essa resposta. E eu fui lá e fiquei pensando, né, que tivesse tempo eu precisaria ler estes praticamente quase 70 anos de publicação da revista da Arquidiocese. Sim. Ali está a história. Então, no cenário eclesial do Brasil, Goiânia se insere com a sua história e as suas grandes questões são muito parecidas com as grandes questões das regiões metropolitanas. Sim. Houve um momento no Brasil que alguns bispos de regiões metropolitanas se encontravam para conversar um pouco sobre a pastoral nessas regiões, com seus desafios, nós sabemos. E oxalá, pós-pandemia, consigamos novamente também ter esses encontros, eles são muito interessantes. E as preocupações, eu diria assim, elas também são muito comuns, tenho observado. O relatório que eu li do Sínodo, o senhor vai, certamente nós vamos poder conversar sobre isso. Alguns temas que apareceram ali são temas da Igreja do Brasil e alguns da Igreja como um todo. Né? Perfeito. À luz dos documentos conciliares e pontifícios, especialmente depois do Concílio Ecumênico Vaticano II, a Igreja é sempre apresentada como mãe e educadora, né? Qual o significado disso para a realidade educacional da Igreja do Brasil? Bem, a imagem materna aplicada à Igreja é muito bonita porque todos nós sabemos o que é uma mãe e qual a sua missão, né? De gerar e educar os filhos. O pai participa deste movimento, né? De se tornar também ele pai e participar dessa geração, embora a gestação se dê no útero da mãe. Então, por isso a figura da mãe, talvez biologicamente, fisicamente, emocionalmente, é muito mais forte para falar desse zelo de cuidar dos filhos, porque ela depois amamenta. Ela é mãe porque gera filhos para a Igreja, né? Filhos para Cristo. Exatamente. Né? Deus. Daí nasceu essa noção atribuída de que a Igreja é mãe. E como mãe é educadora, e educadora da fé, sem dúvida. Sim. Educadora da fé em todas as suas dimensões. Ela é mãe e mestra, se usou muito, inclusive um título de um documento, de um texto bonito do Papa São João XXIII. Mas ela é uma mãe e mestra que aprende sempre. Isso é interessante, porque também os mestres e as mães aprendem sempre, né? Por isso ela se atualiza com o tempo, o próprio Concílio Vaticano. Né? O Concílio chegou a dizer uma coisa muito forte, disse que a Igreja precisa sempre de reformas. Ecclesia semper reformanda, quer dizer, ela vai sempre se adequando aos desafios que são postos à sua missão. Como articular essa identidade da Igreja mãe e mestra com a campanha da fraternidade deste ano e também o pacto, né, educativo global lançado pelo Papa Francisco em 2020, né? Foi em 2020, 15 de junho de 2020. Tem tudo a ver esta relação, porque a Igreja, historicamente entendida como mãe e mestra, mãe educadora, ela tem todo um pendor para também cuidar da educação formal. Por isso a Igreja tem uma rede de escolas, tem universidades e cuida também da educação popular, muitas outras expressões. No trabalho social, sobretudo, quanto nossas comunidades cuidam de educar as crianças, os adolescentes, os jovens. É um trabalho sempre muito presente nas dioceses. Então, o Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco é uma proposição para que se faça novamente uma aliança em prol da educação, da família, da escola, universidade, com a sociedade civil sobretudo, sociedade organizada. Por vezes o Papa observou isso e nós sabemos concretamente o que significa isso, uma visão da educação muito fragmentada, como se a família, tudo que não tem nada a ver com a escola e a sociedade também se isentando. Na verdade,
E o Papa se inspira no provérbio africano: para educar a criança, uma criança é preciso de uma aldeia inteira. Então, todos nós que estamos na sociedade temos a nossa participação no processo de educação das novas gerações. A criança, ela é educada no primeiro grupo social, que é a família, e depois vem a escola e logo a inserção na sociedade. Essas instituições têm que estar em diálogo, todas apoiando a educação. A encíclica Fratelli Tutti, o Papa apresenta ali uma visão política, digamos assim, da humanidade, de construção de uma fraternidade universal. A gente viu a Revolução Francesa de 1789, né? Ela trabalhava 3 ideais, que era a igualdade, liberdade e fraternidade. A gente viu que o socialismo tentou implantar a igualdade, fracassou, não conseguiu. O capitalismo tenta até hoje implantar a liberdade, e não consegue implantar a liberdade porque a gente vê fracassar muitos países capitalistas com a marginalidade, com a marginalização, etc. Tem tudo para vingar agora, enfim, esse ideal do Papa Francisco de implantar uma fraternidade universal, já que os 2 ideais não vingaram, né? não se deram bem, digamos assim. E agora, quem sabe, com esse ideal aí, é claro que não é só ideal da Revolução Francesa, a fraternidade já é uma pregação desde a época de Jesus Cristo, exatamente, né? Que a Revolução Francesa se apropria disso. Mas temos chance, por meio do Pacto Educativo Global, outras ações que a própria Igreja está fomentando no mundo, da gente, enfim, implantar uma forma de sociedade que venha para ficar e durar e, enfim, as pessoas serem felizes, inclusivas. Talvez pudéssemos tentar, não aqui, obviamente, mas é possível tentar escrever um pouco a história da liberdade, da igualdade, da fraternidade. O que ao longo da história da humanidade, como esses temas emergiram. E existe uma vertente cristã desses temas. E quando o Papa Francisco escreve a Fratelli Tutti, que foi assinada em Assis, inclusive, a Fratelli Tutti, com o subtítulo, é uma encíclica sobre a fraternidade e a amizade social. O Papa tem como horizonte de que o anúncio de que somos irmãos, ele encontra e deveria encontrar nas sociedades, no mundo inteiro, expressões bem concretas que tangenciam imediatamente a política. Quer dizer, como nossas sociedades conseguem administrar o mundo da política e aí, consequentemente, os outros âmbitos da vida civil, numa perspectiva de favorecer a fraternidade e a amizade social, que é um conceito que ele usa na Fratelli Tutti. Ok. Então tá, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Aí sim vamos mergulhar em cheio no processo sinodal da Igreja no mundo e aqui também na Arquidiocese de Goiânia. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos aqui com Dom João Justino, arcebispo metropolitano de Goiânia. Ele que já vai fazer agora, dia 16, no dia de Corpus Christi, ele faz 4 meses à frente da nossa arquidiocese. E então, Dom João, o Papa Francisco convocou, né, o Sínodo dos Bispos, que é um processo longo, né? Começou em setembro de 2021. Aqui na arquidiocese já teve todo um processo de escuta e tal, que está caminhando para o seu processo final, já de apresentação da síntese, né? E o processo sinodal da Igreja no mundo vai até o dia 23 de outubro de 2023, quando vai ter a reunião dos bispos lá em Roma. E como está esse processo aqui na Arquidiocese de Goiânia? Sim, eu cheguei há 4 meses, já falamos isso aqui outras vezes, o que indica que eu cheguei, o processo aqui já estava desencadeado. Sob a responsabilidade do Dom Washington, uma série de iniciativas foram realizadas, a criação da comissão animadora do sínodo,
também de um grupo menor que articulou uma série de atividades. Houve encontro mensal de pastoral, que o tema foi o sínodo, mais de uma vez. E o grande trabalho do sínodo, na proposição do Papa Francisco, era exatamente escutar as bases, escutar as comunidades, escutar inclusive para fora da igreja, de como nós somos vistos como membros da igreja, a igreja na sua missão, o que as pessoas têm a dizer sobre nós. Bem, esse processo está em curso. A Arquidiocese fez a etapa de escuta das paróquias e comunidades e de instituições. Um relatório foi elaborado a partir do que veio de paróquias e vicariatos. Na última reunião de pastoral mensal, no sábado último, nós tivemos a oportunidade de apresentar elementos gerais dessa síntese. E ali, para mim, temos ali um material muito interessante. Eu estou chegando e, sem ler o relatório, porque o relatório eu li na última semana, algumas questões que estão no relatório eu também já tinha percebido, que falam um pouco da nossa realidade da Arquidiocese. E agora temos essa tarefa de não apenas entregar à Conferência Episcopal este relatório, mas de tirar as consequências daquilo que foi ouvido aqui na nossa realidade. Acompanhar o processo que vai ter a sua continuidade, o seu momento auge será o sínodo, o encontro dos chamados membros sinodais, que devem se reunir em Roma em outubro de 2023, mas temos até lá que também trabalhar as demandas que apareceram aqui. O sínodo, a gente nem falou aqui, mas a gente está supondo que o telespectador já domina isso, mas significa, o Papa Francisco mesmo já define, caminhar juntos, Sim. né? Caminhar juntos. Isso significa sinodalidade. A novidade desse sínodo é justamente isso. É um sínodo sobre o próprio sínodo, né? Então, na verdade, é o sínodo sobre a sinodalidade. O sínodo, enquanto tal, é um instituto criado pelo Papa Paulo VI, depois do Concílio Vaticano II. O concílio reuniu mais de 2.000 bispos. Sim. Ora, hoje são, me parece que aproximadamente um pouco mais de 3.000 bispos no mundo inteiro. Não é fácil uma estrutura conciliar, né, acontecer concílios com frequência. Então, o sínodo foi criado como uma secretaria permanente e que, de tempos em tempos, de 2, de 3 em 3 anos, o Papa, a partir de um tema, ele quer consultar e ouvir o episcopado do mundo inteiro. A novidade é que o Papa Francisco intensificou a escuta das comunidades na preparação do sínodo. Também com o Papa Bento XVI, mesmo com São João Paulo II, já havia esse processo de escuta, mas ele não era tão intenso e tão claro no envolvimento. Ele envolvia os bispos, alguma comissão, algum relatório feito na cúria das dioceses, mas o Papa Francisco propôs, vamos escutar todas as pessoas. Foi assim no sínodo para a juventude, foi assim no sínodo para a família e depois agora, intensamente, esse sínodo sobre a sinodalidade. Sinodalidade. Pois é, como implantar a sinodalidade na Arquidiocese de Goiânia? Como é que Na verdade, aqui já existem estruturas que favorecem a sinodalidade. Aí sim, partindo da noção de que sínodo significa caminhar juntos, é próprio da natureza da igreja a dimensão comunitária. A própria liturgia, que é o momento auge da nossa experiência de fé, sobretudo a Assembleia Litúrgica, a Assembleia Eucarística, é uma assembleia em que estamos ali juntos, celebrando e professando a mesma fé. Ora, esta fé que é professada juntos, esta celebração que é realizada todos juntos ali, há caminhos na igreja que precisamos da participação de todos. Na verdade, na igreja nada deveria ser isolado, mas sempre no espírito de comunhão. Sobretudo quando se trata de decidir quais são os passos que vamos dar diante dos desafios que existem em todos os tempos. Então, a nossa arquidiocese tem estruturas bonitas, inclusive porque, historicamente, aqui foram realizadas diversas assembleias arquidiocesanas de pastoral. No tempo de Dom Antônio e de Dom Fernando, Dom Washington optou pela estrutura do sínodo diocesano, realizado
me parece que entre 2009 e 2011, com resultado de 3 exemplares, né? Sim. Que conhecemos, a palavra, a liturgia, a caridade. Mas nós temos os conselhos pastorais das paróquias, os conselhos econômicos de paróquias e de diocese, as foranias, o vicariato, os diferentes conselhos. A própria universidade tem também estruturas sinodais, nós podemos dizer assim, não é? Sim, que desafios o senhor vê o senhor encontra ou percebe a partir desse processo que teve aí de sinodalidade da universidade não, na arquidiocese, né? O que o senhor diagnosticou desde quando assumiu a diocese, 16 de fevereiro, que desafio o senhor vê para o caminhar juntos da arquidiocese? Sim, um grande desafio é a escuta, mesmo porque há nesse momento uma grande exaltação da escuta e é importantíssimo e precisa ser assim. No entanto, há pessoas que pensam que porque há espaço para falar, que a decisão tem que ser aquela que a pessoa está dizendo. Ora, o processo de escuta é para conduzir a uma forma mais participativa de encontrar a solução. A solução não necessariamente significa o que eu, Dom João, estou dizendo. Eu devo estar aberto a escutar a toda a igreja diocesana. Mas também os padres, cada um na sua individualidade, cada leigo, cada membro da igreja, deve sentir liberdade de dizer, de escutar o outro, de colaborar para que a gente encontre caminhos comuns e assumir aquilo que foi decidido. A experiência que a gente tem é que há uma grande diversidade de movimentos e grupos organizados dentro da arquidiocese, né? E dentro da igreja, de modo geral, mas aqui também na arquidiocese. E até que ponto essa diversidade, a riqueza de dons do Espírito Santo, ou é obstáculo para se buscar a unidade desejada, desejada ou suposta pelo Espírito Santo? Santo Agostinho tem um dito muito bonito, ele diz assim, que nas coisas duvidosas, a liberdade, aquilo que ainda não se sabe, não tem uma resposta, então a liberdade. Naquilo que é essencial, a unidade, mas em tudo a caridade. Então, o que nós observamos? Que à medida que crescem os grupos, que vão ganhando uma identidade específica dentro da igreja, a partir de carismas, corre-se o risco de que o grupo tenda a um fechamento, não é? A pensar que a sua posição é a mais correta, é a melhor, e em oposição a outros. Dom João, pelo menos é a minha percepção, que parece que gosta de ser diferente. Tudo bem, que seja diferente, mas ele tem que respeitar a diferença do outro. Sim. E às vezes isso não acontece. Né? E é exatamente a conclusão do pensamento de Santo Agostinho, sempre a caridade. Então, um processo sinodal significa disposição para abrir o jogo, eu diria assim, mas para depois assumir as regras do jogo. Tem gente que às vezes, quando chega no momento, vamos assumir as regras juntos, não, aí isso não vai nos tocar. Então, é todo o trabalho a sinodalidade de favorecer a vida de comunhão na igreja. A espiritualidade sinodal é a espiritualidade da comunhão e da participação. Eu lembro quando o Fernando criou o folheto Comunhão e Participação, as igrejas de Goiânia, cada uma comprava os folhetos, né, que eram produzidos pelas Paulinas, pelas Vozes, pela Loyola. Então, cada igreja tinha seu folheto, que era um folheto distribuído no Brasil inteiro. Então, tinha várias igrejas. Ele criou um folheto como forma de unificar a liturgia da arquidiocese, como forma também de a sinodalidade arquidiocesana acontecer também no ato litúrgico. Hoje, até por causa da pandemia, a gente vê que o folheto deixou de circular de forma impressa, né? Tem ele, mas de forma digital, mas muitas igrejas a gente vê que não segue mais o folheto. Isso é um problema mesmo ou é uma percepção equivocada minha? Não, essa é uma questão que está sendo colocada, inclusive eu cheguei no momento em que ainda não se podia fazer a impressão. Essa decisão já foi abordada, mas ainda não tivemos espaços para tomar uma decisão. Eu, como tenho ido às paróquias e estou chegando, eu observo que várias, até eu diria assim, o número maior é o número daquelas
que seguem o folheto, que imprimem uma cópia Sim, para quem está presidindo, né? E encontramos paróquias que seguem outros folhetos. Agora, aqui é bastante comum em toda a arquidiocese o respeito ao rito litúrgico, não é? Eu ainda não encontrei nenhum problema com relação à ritualidade da Eucaristia. Perfeito. Como o senhor vê o compromisso da igreja na dimensão social, política e ambiental? São 3 âmbitos, né? 3 horizontes que precisamos cuidar muito. Não resta dúvida, a fé cristã tem essa incidência social. Falávamos de fraternidade. Como é que nós vamos viver a fraternidade sem considerar as questões sociais, políticas e ambientais? Eu acredito que a Arquidiocese de Goiânia tem experiências muito bonitas nestas 3 áreas, mas precisaremos intensificar, porque não nos esqueçamos, estamos numa arquidiocese que é uma região metropolitana, é a capital de um estado onde a vida política tem um fervor, né, muito maior em razão de estar aqui localizada a Assembleia Legislativa, também o Executivo do Estado, e pela importância desta cidade. Isso demanda da Igreja Diocesana uma palavra, também um acompanhamento. Perfeito, perfeito. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Aí vamos também fazer as perguntas, assim, questões de respostas rápidas com o Dom João Justino. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje estamos aqui com o arcebispo de Goiânia, presidente da Sociedade Goiana de Cultura e também grão-chanceler da PUC Goiás, Dom João Justino. Dom João Justino, Corpus Christi, né, hoje é terça-feira, então na próxima quinta-feira, Corpus Christi. Qual a importância do Corpus Christi para a liturgia da igreja? A gente vê que ele tem um destaque importante, né, no calendário litúrgico da igreja. Qual a importância do Corpus Christi para a fé católica? A fé católica é eucarística e a liturgia tem na Eucaristia o auge de tudo que é a sua celebração. O concílio diz, né, que para a Eucaristia ela é fonte e ápice de toda a vida cristã. E a igreja, desde o século XII, incluiu uma festa específica para a Eucaristia fora do tempo quaresmal, que seria a Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, e fora do tempo pascal. Passadas as festas de Pentecostes e da Santíssima Trindade, uma quinta-feira, que retoma aquela quinta-feira da ceia do Senhor, uma solene festa para a Eucaristia. Mas a igreja todos os dias é eucarística, mesmo na sexta-feira da Paixão, que é o único dia em que a igreja não preside a Eucaristia, não celebra a Eucaristia. Nós, fiéis, podemos receber a Eucaristia, que é conservada, né, a reserva da Eucaristia da Quinta-feira Santa. Então, a vida da igreja é eucarística. Perfeito. E este ano vai ser celebrado de forma diferente por causa das obras na Praça Cívica? Sim. Quando cheguei, logo nas primeiras semanas, veio então essa indagação, como faríamos para celebrar? Eu fui ouvindo um pouco as pessoas e com os vigários episcopais fizemos uma reunião no mês final do mês de abril, quando tomamos a decisão ali de que este ano nós remeteríamos a festa para ser celebrada de modo muito solene, assim esperamos, em cada paróquia da arquidiocese. Algo que nos últimos anos não era a praxe. E o fato de a Praça Cívica estar em reforma é também um dos elementos, mas também veio o aspecto que não sabíamos como estaria a pandemia nesta altura. Precisávamos tomar uma decisão por causa da preparação e porque no pós-pandemia estamos precisando reforçar o espírito da comunhão paroquial, porque sabemos a pandemia nos fez ter de ficar muito tempo, um período muito longo, sem celebrações presenciais. Muitas pessoas, mesmo depois que foi possível o retorno, não voltaram por causa dos cuidados com a sua saúde. Então imaginamos que nesse momento uma boa celebração, bem festiva, bem participada nas comunidades da paróquia, não é? Na unidade paroquial, seria muito positivo
para o proveito espiritual do que esta festa propõe. Perfeito. Como é que está a arquidiocese hoje servida de padres? Tem muito padre ou está faltando padres? Poucos. Esta é uma grande preocupação que tenho, uma grande preocupação. Nós temos um clero diocesano menos numeroso do que o clero religioso, e os diocesanos são os padres ligados diretamente à arquidiocese, ao bispo, os religiosos são as congregações, que estão ligadas, portanto, ao seu superior local ou se encontram em outro lugar. Mas é lógico que o padre religioso que serve na diocese, ele está em comunhão com o bispo diocesano, presta também uma obediência de comunhão com a igreja local. Então nós temos um número de padres diocesanos, um número pequeno. Basta dizer que incardinados, isto é, que pertencem ao presbitério, são apenas 85. Em Montes Claros nós temos, em Montes Claros são 100. Tem mais padres. Então, veja bem, depois temos um número grande de padres que está fazendo experiência na diocese, que poderá ser incorporado, incardinado futuramente, mas temos um desafio muito grande, porque temos 15 padres que são responsáveis por 2 paróquias. Então, se hoje eu tivesse 15 padres, eu poderia dizer a eles, olha, vocês cada um vão receber uma paróquia. Então, é um desafio muito grande. Como é que estão as vocações? Também é um desafio, nós temos vocações, mas temos um número pequeno. Neste momento temos 3 diáconos transitórios para serem ordenados, esperamos que ainda este ano, serão as primeiras ordenações diocesanas que vou fazer aqui de padres. Foram ordenados diáconos por Dom Washington, e temos na teologia, no seminário, apenas 4 da nossa arquidiocese. Então significa que nos próximos 4 anos nós vamos ter mais 4 padres formados pelo seminário. Quer dizer, é um número muito pequeno. Em 3 anos em Montes Claros eu ordenei 15 padres. Aqui a perspectiva é que em 5 anos eu ordenarei 7. Pois é, o seu jovem aí quer ser padre. O que ele tem que fazer? Primeiro tem que logo fazer contato com o bispo, com os padres e dizer, né, olha, eu tenho pensado na possibilidade de ser padre. Eu encorajo os jovens que nos escutam, também as famílias. A vocação sacerdotal é algo muito belo, que nos realiza muito, mas é preciso essa coragem de se apresentar. É um longo itinerário, não resta dúvida, mas é possível, e o exemplo dos padres que servem essa igreja é muito edificante. Quando nós pensamos, sobretudo nos mais idosos, me lembro aqui do Monsenhor Alderando, do Monsenhor João Deiber, do Padre Nilo, do Padre Lino, e, enfim, daqueles mais idosos nos inspiram de pensar que o Monsenhor também Jean Birot, são vários aqui idosos que estão mostrando, né, a maravilha de servir ao povo de Deus. Eu espero que as vocações aumentem. Dom João, vamos ao nosso, digamos assim, quick questions, perguntas rápidas agora. Vamos ver se eu consigo. Se não der, passa, tá bom? Fica tranquilo. O que é ser normal e o que é ser santo? É a mesma coisa? Acho que não, mas os santos às vezes têm algo de esquisito, né? Ser normal, eu diria que não ser tão normal. Entendi. O que é a família? Fala-se muito de família, mas a gente vê que família é uma realidade um pouco complexa. Como é que o senhor define a família? É o lugar dos afetos mais fortes e também das nossas dores mais profundas. Tá. O senhor já tem uma experiência longa de pastor. O que é ser pastor? Acompanhar. Acompanhar. E o que é ser discípulo? Escutar e seguir. Tá certo. Entre razão e fé, qual deve ser a relação? De integração. Não é? A fé ilumina a razão questiona a própria fé. Perfeito. Qual a importância da arte para a educação? Promover a criatividade, né? Dar espaço para a criatividade, que é uma coisa maravilhosa. E qual a importância do esporte para a educação e para a fé também? A dimensão lúdica da existência, não é? Perfeito. Há teólogos que falam que no lúdico está uma busca daquilo que é o infinito, né? Há uma transcendência no jogo. Tá bom. Como é o João Justino Filho,
que eu soube que recentemente o senhor esteve visitando a mãe do senhor e tal. Sim, fui em casa. É familiar, gosto de estar com a família, né? Me sinto bem. O senhor é um de quantos da família? Eu sou o quarto filho de 5. De 5. Somos 5. Ok. Como é o João Justino homem? Gosto da vida, gosto de viver, gosto das coisas boas da vida, tem tantas, né, que Deus nos concede. E o João Justino homem também se cansa, se irrita às vezes. Como é o João Justino cidadão? Preocupado, sobretudo neste momento, né, com as grandes questões que atingem a vida da sociedade, pensando o mundo como um todo, mas também o nosso país tem muitos desafios. Ok, o senhor vê uma política, quer dizer, o senhor é mais por uma política que promove a prosperidade das pessoas ou a inclusão? As duas coisas são possíveis, né? Não pode haver prosperidade sem inclusão, né? Porque inclusive para haver a inclusão você tem que ter também a prosperidade. E talvez aí esteja um grande desafio, né? Que muita gente coloca isso como alternativa. Tá, outra pergunta para encerrar. É possível falar diretamente com Deus? Tem gente que fala assim, quando eu quero falar com Deus, eu entro no quarto e falo com Ele. Certo? Não precisa ir na igreja. Ou é necessária a intermediação da igreja? Não, a igreja, como comunidade eclesial, fala a Deus e as nossas celebrações, o culto, né, a comunidade de fé tem seu espaço fundamental. Agora, cada membro da comunidade de fé tem o seu modo de falar com Deus, não é? E é possível, e até quem não está na comunidade também fala com Deus, porque Deus fala com todo mundo, então todo mundo que quiser falar com Ele escuta. A mediação da comunidade é inclusive um lugar para educar a fé, para trazer a palavra de Deus e nos motivar a ir falar com Ele. Tá, eu deixei essa pergunta para trás que eu achei que não ia ter, não haveria tempo, mas há tempo. Em relação aos leigos, né, da arquidiocese, da igreja de modo geral, mas da arquidiocese, são muitos leigos atuando nas paróquias e tal. Como é que eles estão sendo chamados? Qual é o chamado que a igreja faz para eles? É claro que Jesus Cristo chama o tempo todo, mas a igreja em especial, como é que ela traduz esse chamado de Deus para os A igreja tem leigos? uma grande maioria, como gosta de dizer o Papa Francisco, de leigos e leigas, né? O número dos ministros ordenados, padres e bispos, é um número muito pequeno frente a uma multidão de leigos e leigas. Há muito espaço e os leigos e leigas têm tido uma contribuição fundamental na vida da igreja. Eu quero encerrar dizendo que em nossa Arquidiocese de Goiânia eu preciso e contarei muito com os leigos e leigas. Serão todos muito bem-vindos. Dom João, eu agradeço muito. Eu queria pedir uma bênção, se eu posso. Pedir para o senhor dar uma bênção para os nossos telespectadores, para a gente encerrar o programa. Pode ser? Sim. Muito obrigado. Então, para você, telespectador, para você que nos seguiu nesta noite, peço e rogo ao Senhor que derrame sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, também sobre o seu trabalho, muitas bênçãos de saúde e paz. Ilumine as situações difíceis que você possa estar vivendo, fortaleça seu coração para ser um grande discípulo de Jesus Cristo. Que Ele te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, obrigado. Para você que nos acompanhou, nosso abraço, boa noite, até a próxima.